Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício crime, redimindo aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Revelar a escuridão, minha alma anseia. Abra a tua Bíblia, por favor, daqui a pouco a gente louva mais. Abra em Abacuque, o capítulo é o 2. Abra a tua Bíblia lá, que o Senhor fale ao nosso coração. O livro é Abacuque, o capítulo é o 2, o versículo é o 2 também. Abacuque 2, 2. Está mais para o final da Bíblia, viu? Falando de Abacuque, ali, digamos que você abre em Mateus. Pois bem, achou Mateus, você volta algumas páginas, que aí você acha Abacuque. Final da Bíblia, Antigo Testamento, deixa eu corrigir. Abacuque 2, 2. Se precisar de ajuda, chame o obreiro. E Deus é bom, né, pessoal? Ele é bom ou não é? Ele é muito bom. Achamos? Pois bem, vamos ler juntos o versículo 2? Ele é o chave, é o principal de hoje. Se entendemos o versículo 2, a gente pode voltar para casa feliz, que a lição chave é essa aqui. Quero te ouvir, vamos juntos. Então, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Como falei, esse é o texto-chave do nosso estudo de hoje. O versículo começa dizendo que o Senhor me respondeu. Quem está falando isso é o próprio Abacuque. A verdade, isso aí já é uma vitória para nós. O Senhor responde. A verdade, o Senhor tem todas as respostas. Pastor, é uma enfermidade que eu tenho. Pastor, as coisas estão atrapalhadas. Pastor, o livro caixa da minha empresa está dizendo que o negócio não está bonito. Estou até atrapalhado de pagar os direitos dos trabalhadores. Estou até atrapalhado de pagar os décimos e coisa do tipo. Pastor, o que é que eu faço da minha vida? O Senhor tem todas as respostas. O Senhor respondeu a Abacuque. O livro santo até diz: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Isso é palavra de Deus. E ainda diz a Bíblia também, o próprio Senhor falou a respeito da morte de Lázaro para as suas irmãs, que se creres, verás a glória de Deus. Eu poderia recitar aqui vários versículos demonstrando a resposta do Senhor. Tem também um outro texto que diz: clama a mim, anunciar-te-ei e responderei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Tem coisas que a gente até não sabe ainda, mas que Deus tem para nós. Diga, Deus é muito bom. Mas voltando ao contexto, sem fugir do assunto, pois o Abacuque está dizendo: o Senhor me respondeu, já é motivo de vibrar. Só que voltando ao capítulo 1, não precisa ir, estou resumindo, no capítulo 1 não foi bonita a história, não. O Abacuque orava a Deus e parecia que a resposta não vinha. Parecia que Deus não queria prosa com ele. Parecia que Deus assim tinha cerrado os céus e o Abacuque estava abandonado. A questão histórica, resumindo para não ficar muito só em história, garante, afirma que o tempo de Abacuque foi um tempo em que o povo de Deus não estava muito firme, não. Foi um tempo em que o povo
estava vivendo assim todo largado. Até adorando outros deuses estavam. Falo de idolatria. Oração? Que oração que nada. Eu sou dono do meu próprio nariz, eu sei conduzir minha vida, deixa comigo que a coisa está sob controle, não preciso da ajuda e da direção de Deus não, eu sigo meus próprios caminhos. E diante dessa atitude de pecado, diante dessa atitude de independência, o Senhor os deixou seguir caminho. Ah, não quer minha ajuda não? Então quer dizer que eu estou atrapalhando? Pois então tá bom, segue o caminho. O caminho está livre para você. E o povo seguiu o caminho sem mais clamar a Deus, seguir a vida sem Deus. E aqui tem um porém muito sério, e isso se repete hoje. Tem algumas pessoas que pensam que Deus, na verdade, está atrapalhando. Tem algumas pessoas que, na verdade, pensam que Deus é dono de cortar o barato. Ela que sabe ser feliz. Ela que sabe conduzir um negócio para ser sorridente, para ser uma pessoa vitoriosa. Mas as coisas que Deus ensina é para cortar o barato, para cortar a alegria dela, para cortar o sorriso. Ela quer namorar com promiscuidade, mas o Senhor fala que é para ser marido de uma só mulher. O Senhor fala para ser fiel a Ele, mas ela não. Ela um dia é fiel a Deus, outro dia ela está lá batendo um tambor. E o povo fez isso. Só que o Abacuque era um remanescente de homens sérios. O Abacuque, ele se salvava nesse meio, e ele clamava a Deus: Senhor, se eles não querem tua ajuda, se eles acham que o Senhor está aí atrapalhando, pois ok, isso é a opinião deles, mas eu quero que o Senhor saiba que eu preciso da tua ajuda. Eu quero que o Senhor saiba que eu preciso, não é capricho meu, ajuda-me, responde-me. E ele entrou numa batalha séria em oração. E o capítulo 2, que é o assunto de hoje principal, já começa dizendo o que, gente? Põe na tela de novo, por favor. O que diz o capítulo 2, no comecinho do verso 2? Leia de novo. Então o Senhor me respondeu. Vira para o vizinho, alegra o dia ou a noite dele e diga: Deus tem respostas para você. Deus tem. E uma coisa eu digo, sem fugir do assunto principal: a salvação é individual. Ah, pastor, lá em casa ninguém quer saber de igreja, muito menos de Deus, muito menos de pastor. Lá em casa o negócio é mais sério. Até para eu vir para a igreja é uma peleja. Pois eu digo, faça a tua parte, querido. Faça a tua parte, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Você fazendo a tua parte, você vai ter as respostas de Deus. Amém, gente? Se o outro quer ou não Deus, em aspas, problema e escolha dele. Mas da minha parte, como o próprio Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, gente? Mas a lição está mais adiante. Você percebe, o versículo é curtinho, mas tem pelo menos 3 coordenadas importantes nele. O que mais diz? Então o Senhor me respondeu e disse: o que ele diz? Qual foi a resposta? Escreve a visão. Para aqui. Qual foi a resposta de Deus para ele, gente? Escreve a visão. Eu poderia parar na palavra escreve, mas não é a lição principal. Vamos só dar uma pincelada inicial na palavra escreve, e depois a gente fala sobre visão. Sobre escrever, pessoal, eu particularmente, isso é coisa minha, antes ainda de ser pastor, eu tenho o hábito de escrever. Tenho. Você me fala alguma coisa que eu considero ali que alguma coisa me chamou a atenção, eu estou escrevendo. Se eu não estou com papel e caneta, hoje em dia até um telefone te ajuda a escrever. Ajuda ou não ajuda? Por quê? Porque não é bom confiar na memória. A memória falha. Já vi casos do próprio missionário citando que às vezes o Espírito de Deus o acorda de madrugada com uma inspiração, com uma direção tremenda, ele abre lá o computador e sai escrevendo, em alguns casos, pela madrugada, Deus dá para ele letras de músicas. Que bonito, né? Diga amém, gente. Não sei se você sabe, teve uma ocasião que ele estava fazendo esse trecho aéreo de Portugal, Brasil, e Deus foi dando uma inspiração para ele e tudo mais. Ele estava lá em cima, estava voando.
Aí ele abriu o computador e foi escrevendo, virou até trecho de um filme. Que bonito. Aí ele comenta que a bateria do telefone, sai para lá telefone, do computador acabou, aí ele pegou uns papéis, pediu uns papéis para a aeromoça e continuou escrevendo, porque aquele momento Deus estava dando para ele uma certa direção, Deus estava dando para ele uma inspiração, estava orientando ele em alguma coisa. Agora algumas pessoas estão recebendo de Deus algo, só que ela não escreve. Aí daqui a pouco ela, Deus me falou sim, Deus falou, deixa eu lembrar o que foi. É igual terminar algum culto, vai ouvindo essa. Imagine aquele que está orando pela esposa, vai ouvindo. Aí a pessoa está aqui na igreja, Deus, toca minha esposa, toca e tal, aí Deus toca. Só que por enquanto ela vem na igreja sozinha. Aí um belo dia ela chega em casa, ou ele chega em casa, está orando por ela, e ela está tocada. Ele não orou? Orou ou não orou? Está tocada. Ela chega no maridão, meu cheiro, estou aprendendo com vocês. Pois diz para mim, meu cheiro, sabe, hoje assim eu estou diferente, alguma coisa está me tocando. Fale aí para mim, o que estudaram na igreja hoje? Ai, que vergonha. Aí o cidadão escorregadio toda a vida diz, horas a Bíblia, estudamos a Bíblia. E o que foi estudado? Sobre Deus. E está aí o quê? Que a gente tem que ser de Deus. Em outras palavras, o cidadão está enrolando, está escorregando, porque ele não escreveu. Traduzindo, ele já não recorda o que o Senhor falou ao coração dele. Cristão, poderia parar no assunto de você criar um hábito bonito, de comprar uma cadernetinha, de ter uma caneta, ou quem sabe, se você já é mais da era high-tech, compra lá um telefone que tem esse recurso, aí você anota, Deus vai falando contigo, você vai anotando. Ou na pior das hipóteses, um amarelinho, coisa aí, sei lá, de R$1, e você vai grifando, anotando aqueles textos que Deus vai falando contigo. Eu particularmente, não sei quanto a você, o meu hábito é escrever. Eu estou lendo a Bíblia, o texto fala comigo, uma hora dessa, você olhar minha Bíblia, você vai perceber isso, mas está grifado, olha esse texto, Deus falou comigo, aí eu viro página, falou comigo também, lá vou eu grifando, porque é um momento especial, é a voz de Deus falando ao nosso coração. A palavra fala a respeito disso na parábola do semeador. Isso é uma parábola, é uma história. O semeador saiu jogando a semente, uma semente caiu à beira do caminho, outra semente caiu entre espinhos, outra semente caiu entre pedras. E diz a Bíblia que essas 3 classes de sementes não conseguiram crescer, não conseguiu a planta crescer e muito menos dar frutos. Exceto a 4ª classe de semente que caiu em boa terra. De acordo com a Bíblia, essa produziu 30, 60 e 100 por um. Aí os discípulos perguntaram, o Senhor, não estou entendendo. Aí o Senhor clareou o ensinamento e disse, a semente é a palavra de Deus. A terra é o coração. Então tem gente que recebe a visão, só que a palavra morre. Tem gente que recebe a inspiração, que recebe a direção, mas ela não leva a sério a ponto de escrever. E repito, não queremos parar apenas no ponto de escrever. O melhor para não esquecer é praticar. A melhor forma. Tem coisa na vida que você já aprendeu, que você já esqueceu. Por quê? Porque você não praticou. Talvez se eu colocar aqui no altar uma lousa e colocar trigonometria e colocar aqueles triângulos assim com 3D, profundidade, para você poder achar o x, o y, z, achar a hipotenusa, o cosseno, achar o quadrado de não sei o que lá mais, b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, aquela coisa linda que você estudou na escola, vai ver você ver aquilo e fala, ai meu Deus, não sei mais.
E alguns outros vão dizer, eu nunca gostei. Eu nem aprendi. Por que que a pessoa esquece, gente? Porque ela não praticou. Pois o segredo é, eu vou fazer uma pausa aqui, a banda vai louvar um hino aqui com a gente. O segredo é, temos que praticar para não esquecer. Vira para o seu vizinho e diz para ele, temos que praticar para não esquecer. Amém, gente? Bom, essa primeira parte da mensagem, eu estou fracionando aqui. Essa primeira parte da mensagem, a gente está aprendendo sobre escrever. A segunda parte, a gente vai aprender sobre visão. Isso aí é assunto de daqui a pouquinho. Coloca de pé. É só para a gente poder deixar o colchão para trás. É só para a gente tirar, talvez, outra atenção da cabeça e ficar ligado bem pertinho de Jesus. Eu vou mudar o roteiro aí. Escolhe aquela, solta o cabo da nau. Tá no ponto? Tá no ponto. Tá. Então aplauda Jesus, pessoal, bem forte. Solta o cabo da nau. Vamos louvando juntos, viu? Escreve a visão cristã. E eu digo para você, escreve isso, escreve o dia de hoje. Deus está com você. Vamos com palmas, louvando a Deus. Conhece? Soltar o cabo da nau é confiar que Deus está no comando do seu barco. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Aí agora, hein? Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. De novo do início. Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer. Deixa eu ouvir o povo de Deus, vamos juntos, solta! E então, quero ouvir os homens de Deus. Solta o cabo da nau. Oh, glória a Deus. Mulheres de Deus, faça bonito para o Senhor. Solta o cabo da nau. Toma o rei a outra parte, vamos juntos. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Para terminar, toda a igreja, solta.
e aplauda ao Senhor, o nosso Rei. Diga amém. Sente-se, por favor. Nosso texto base é Abacuque, capítulo 2, verso 2. Então o Senhor me respondeu, já entendemos que ele responde, glória a Deus por isso. Ele respondeu dizendo o quê? Escreve a visão, em outras palavras, o que eu vou falar é importante, não confie na tua memória, escreve, anota, registra. Na época ele falou escreve, talvez se fosse nos dias de hoje de evolução tecnológica, talvez ele diria, chama o pessoal da TV Primavera e grava isso. Grava, deixa registrado, porque o que eu vou falar é importante para você. Amém, gente? Tudo bem. Até aqui falamos sobre o escrever. Mas a lição-chave, sendo assim muito transparente como seu pastor, não é sobre escrever. Outro tempo a gente já falou sobre a ideia de escrever, sobre a ideia de ser grato, sobre a ideia de não ser esquecido, sobre a ideia de tempo ao tempo agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor lhe dá. Nós até louvamos uma canção, obrigado Jesus, que somos gratos pelo que Ele vem dando, isso tudo é bonito, glória a Deus. Mas o assunto que vem tocando o meu coração hoje, o Senhor, é a outra parte. Escreve o quê? A visão. Aí aqui que eu começo a entrar no assunto 2 da mensagem. Como está nossa visão? Há ocasiões que Deus nos permite ver coisas, pessoal, preciosas. É você que abre a Bíblia algum dia e parece que a Bíblia, assim, as letras estão até saltando. É aquele dia que você sente Deus falando contigo. É aquele dia que no hino da igreja, talvez é um hino das antigas, como esse que a gente acabou de cantar, mas parece que o hino está diferente. Talvez se a pessoa não for espiritual, ela vai pensar, hoje o baterista está inspirado, mas não é isso não, é porque aquele dia Deus estava te dando uma visão, Deus estava falando contigo, Deus queria te mostrar algo que você não tinha visto ainda, e é bonito, e eu não me envergonho como pastor, mesmo aqueles textos conhecidos, sei lá, Salmo 23, Salmo 91, ou qualquer outro texto conhecido, se Deus está me dando uma visão lá, não me envergonho nem um pouquinho de lê-lo 492 vezes, de pregá-lo 492 vezes. Se Deus está dando uma visão, nós temos que escrever, temos que pegar nota, temos que dar prosa, temos que dar atenção. Agora, onde é que mora o problema? A visão. Humanamente falando, tem gente que não está com a visão boa não, pessoal. Humanamente falando, tem gente que está enxergando distorcido. Pastor, o senhor tem razão. Semana que vem eu vou no oculista. Ok, por você ter entendido talvez que tem que ir lá fazer o acompanhamento, ok, perfeito, mas não é essa a mensagem. Que o Senhor esteja tocando os seus olhos, a ponto de você estar vendo as coisas do modo que Ele deseja que você veja. A ponto dos teus olhos não estarem distorcidos, embaçados. A ponto de você conseguir ver de perto e ver de longe também. A ponto de você conseguir ver as coisas com perfeição. Talvez, para alguém, ver a luz ao longe, ao fim do túnel. Talvez para alguns, ver a coisa de perto. É a pessoa que diz, Deus me dá uma oportunidade. Cadê minha oportunidade? Ela está meio que levantando o pé assim. Cadê minha oportunidade? Onde é que está? E ela está bem aqui. Estou aqui, ó. Olha aqui de perto. Pois a nossa visão, ela tem que estar boa de perto e tem que estar boa de longe. Amém? Marca Abacuque e abra a tua Bíblia em Mateus. Por que eu estou dando ênfase para esse assunto? Mateus está algumas páginas para frente. O capítulo é o 6, o versículo é o 22. Como eu te falei, se você entender esses versículos iniciais, eu não vou me alongar, é o suficiente para você receber a vitória. Mateus 6, versículo 22, já está na tela, olha o que diz.
A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Pastor, por que está frisando a questão da visão? A Bíblia está dizendo que a candeia do corpo são os olhos. Candeia, luz, lamparina. Se os olhos forem bons, se eles forem iluminados, está dizendo a Bíblia que isso vai repercutir em todo o corpo será iluminado também. Agora, se o inverso acontecer, dos olhos da pessoa não forem iluminados, pelo contrário, forem trevas, pois vai representar que todo o corpo será, a Bíblia usa uma palavra pesada, tenebroso. Diga misericórdia. Aí aqui entra a lição 2 da mensagem. Como vão seus olhos? Como andam seus olhos? Ah, pastor, eu cuido direitinho, eu saio no sol, eu uso o óculos de sol, aí eu já comprei até aquele que de lente já vira de sol, pastor, de olho eu entendo direitinho, está tudo sob controle. Não é desse aí que eu estou falando. Traduzindo a coisa, como você tem enxergado a vida? Traduzindo mais a coisa, como você tem enxergado o que você está vivendo hoje? Como você tem enxergado sua empresa ou o trabalho? Como você tem enxergado seu marido, mulher de Deus? Como você tem enxergado o seu esposo? Porque alguns estão com a vista atrapalhada. Alguns talvez não falam, mas no fundo a vista está distorcida. É daquele jeito, foi a que eu encontrei, casei. Se eu achar uma melhor, troquei. Sua vista está ofuscada. É aquele caso, estou trabalhando ali, pastor, mas o senhor sabe, né, que se bobeia, bobeou, dançou comigo. E quando sobra troco e ninguém me pergunta cadê o troco, pois eu mando lá para casa o troco. Sua vista está distorcida. Diga misericórdia. Mas o assunto principal qual é? Como vão suas vistas sobre a religião? Como vão suas vistas sobre a fé? Como seus olhos estão enxergando essa igreja? Como seus olhos estão enxergando o seu pastor? Tem muita gente com a vista embaçada, atrapalhada, e tem gente que não está enxergando é nada. Tem gente que sai repetindo o que outros dizem. Ih, pastor, é tudo igual. Olha a vista toda atrapalhada. Tem uns que saem repetindo, igreja, que igreja, que coisa nenhuma. O meu Deus é aquela força que eu tenho dentro de mim. O meu Deus está aqui, está aqui no meu entendimento. Eu que sou bom, eu que sei fazer o negócio. Pois desculpe dizer, mas a tua visão está atrapalhada. Daqui a pouco você para de enxergar e não enxerga mais nada. Assunto 3 sobre a visão. O que você tem visto, normalmente você ensina aos seus filhos. E eu já vi caso triste, pessoal, dos pais proibirem os filhos de vir para a igreja. Você entende isso, sim ou não? Do pai proibir o filho de vir à igreja. Tem um caso recente, eu não vou dar nomes, que a intenção não é expor, mas só explicar. Mas o rapaz estava assim uma bênção, pessoal. Já tinha passado até pelas águas do batismo aqui da igreja, o retrato, o certificado, tudo como manda o figurino. Você acredita que um parente começou a proibi-lo de vir à igreja? O parente começou a dizer, não é para você ir mais para a igreja, não. Não demorou muito, isso aí é coisa de uns 60 dias. O cidadão voltou para as drogas.
Notícia agora, voltou para as drogas. Está aí com a vida toda atrapalhada e perdida. Eu estou te falando, que vista é essa desse parente? Que coisa feia. Se você tem as suas indiferenças comigo, com a igreja, com a religião, seja um homem sábio, seja uma mulher sábia, vamos resolver a indiferença, mas não vamos passar essa visão errada para os filhos. É uma fase, pessoal, que o que você fala, eles acreditam. Se você, numa fase dessa, vira para o filho e fala, filho, esquece igreja, porque isso aí tudo é povo da maldade. Pois daqui a pouco você vai ver um filho revoltado. Pois daqui a pouco, se você mudar de ideia e desejá-lo trazer para a igreja, ele vai falar, uai pai, o senhor sempre me ensinou que isso aí tudo é errado. O senhor sempre me ensinou que isso aí, abro aspas, só quer dinheiro. O senhor sempre me falou isso. Não estou entendendo, agora o senhor está insistindo e até obrigando eu a ir para a igreja. Tudo ocorreu por quê? Porque alguém estava com a visão atrapalhada. Tem vários casos na Bíblia de pessoas que receberam uma visão de Deus. Vários casos. Eu não vou dizer vários, e muito menos esgotar o assunto. A intenção não é fazer vigília hoje, a vigília é dia 31. Abra a tua Bíblia em Atos. Pelo menos um ou dois a gente fala hoje. Atos capítulo 9. A coisa é séria. Eu tenho assim esse rostinho de menino, mas eu comecei muito cedo na fé. Comecei em 95 como obreiro, 98 como pastor titular de igreja. E eu digo para você que meus olhos já viram muita coisa em se tratando de religião, em se tratando de fé. E tem muita gente com a vista atrapalhada. E tem muita gente passando para frente o que andou vendo. Quem sabe uma decepção, quem sabe uma tristeza. E uma coisa eu digo, gente, como a gente leu agora, se o teu olho for mau, todo o teu corpo será mau. Traduzindo, se você entrar por aquela porta da igreja, ou ligar o televisor agora como você está ligando, e ficar buscando o defeito, com o olho sujo, com o olho mau, com o olho distorcido, desculpe, você vai achar. Está entendendo o mistério? Vai achar em ti, pastor. Desculpe, eu esqueci de avisar que o meu sangue é vermelho igual ao seu. Esqueci de avisar que eu sou humano como você. A diferença é que estamos em busca do toque, da perfeição do Altíssimo. Mas se o seu olho for sujo e entrar por aquela porta buscando uma igreja perfeita, quer saber? Nunca você vai achar. Por que, pastor? Estou desanimando agora. Porque teu olho está distorcido. É capaz de alguém entrar na igreja, e muito já vi isso, e repara tudo. Não gostei. Pastor fica cantando música de velho. Eu acho que tinha que cantar aquelas músicas, aquelas assim de Santo Nazireu, aquelas músicas do forró. Nem sei se o forró... Gostam do forró aqui para o sul? Gostam? Então depois põe umas forró lá, baterista. E assim vai. Mas se o olho for sujo, pessoal, ela vai criticar tudo. Bata o pé duro no chão, diga, está amarrado em nome de Jesus. Vai criticar tudo, pessoal. Isso é um perigo. Eu mesmo, como pastor, eu me policio nisso. Porque à medida que a gente vai ficando vivido na fé, mais crescidinho na fé, alguma fase da vida a gente vai se achando crescidinho demais e vai começando a dar muito pitaco. E vai começando a dar muita opinião. Eu acho. Porque se fosse eu, porque se eu fosse o pastor, tu não é, acabou o assunto. Você entendeu? Diga, está amarrado em nome de Jesus. Mateus não, esquece Mateus, é Atos. Atos capítulo 9, fala a respeito de um homem chamado Saulo de Tarso. Diz a Bíblia no versículo 3, que indo no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra,
ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, traduzindo, a vista, copiando palavras da mensagem, para a gente não fazer curva, a vista de Saulo não estava boa não, estava atrapalhada, estava distorcida. Ele chegou à conclusão, tipo um Hitler da vida, ele chegou à conclusão de que deveria era purificar o povo, deveria purificar as raças. Ele chegou à conclusão, o que alguns aí maldosamente dizem, que os crentes tudo tinha que morrer. E o pior, ele ganhou autorização de poder prender, e houve casos até de morte de crentes. E ele saiu com essa carta com autoridade a caminho de Damasco para executar os seus planos malvados, só que nessa caminhada, o que aconteceu? Brilhou uma luz. Diga, brilhou uma luz. Aí a luz veio numa intensidade tão forte, que diz a Bíblia que esse homem ficou até cego. Já estava com a visão atrapalhada em relação à religião e à fé, à igreja, e pastor e tal e tal. Já estava atrapalhada. Essa luz brilhou tanto que ele perdeu o restinho de visão que achava que tinha. Ele ficou pelo menos 3 dias sem ver nada. Aí, o Senhor Deus usou um homem chamado Ananias, e é o que eu continuo lendo aqui. O versículo é o 8º. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, como que estava o olho dele? Não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduzira a Damasco. Uma pausa aqui. Tem gente que a visão está tão comprometida, que precisa alguém guiá-lo. Precisa alguém guiá-lo pela mão. Está tão comprometida. É aquela fase inicial da fé, que a gente precisa acompanhar a pessoa. Que até abro parênteses, Deus está pondo no meu coração, e é um dos meus projetos para 2015 como pastor. Nós vamos levantar um ministério na igreja, que eu venho batizando de ministério de apoio. E esse ministério de apoio vai ajudar quem está com a visão distorcida e quem está cego. Que Deus clareie a visão dele, para ele ser uma bênção na mão de Deus. Isso aí é um projeto que depois, terminando aqui, eu falo mais um pouquinho. Então, precisava de alguém guiá-lo pela mão. Versículo 9. E esteve, quantos dias, gente? 3 dias sem ver. E não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias! E ele respondeu, bonito isso: eis-me aqui, Senhor. É assim que se faz. Versículo 11. E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha, gente, o olho dele então já está, em aspas, melhorando, já está orando. Aquele que agora há pouco queria matar os crentes, vamos estar orando. Diga, ele já está orando. Versículo 12. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Que Deus nos ajude a levantar Ananias aqui. 13. E respondeu Ananias, leia comigo que a lição está aqui: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Para aqui. Olha, o próprio Ananias, homem de Deus, tinha ouvido uma fama de Saulo, a ponto dele não querer ajudar Saulo. O próprio Ananias, repito, às vezes a visão distorcida não está naquela pessoa que não é da igreja. Às vezes a visão distorcida está em alguém que já é de Deus. Às vezes a visão atrapalhada está naquele que até é antigo de igreja.
Tudo que ele vê, ele põe defeito. Ou ela, não é recadinho para ninguém, é para todos, para nós, para mim também. Tudo que se vê, está errado. A visão distorcida não pode, muito menos dentro da casa de Jesus. Amém, pessoal? Não pode mesmo. Aí, o Senhor puxa a orelha de Ananias no bom sentido. 15. Leia comigo. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Diga graças a Deus. A visão de Deus não era um Saulo torto, não era um Saulo com vida torta. Mesmo ele não sendo ainda o filho que Deus desejava, o Senhor tinha planos na vida dele e já estava enxergando ele como um vaso em suas mãos. Pessoal, eu abro parênteses. Que Deus nos ajude a levantar pessoas hoje que estão com a vida torta e que amanhã tornem um vaso nas mãos dele. Que Deus faça isso. Outro dia eu ouvi uma pessoa, tem gente que tem mente fraca. O cidadão dizia: o pastor está agindo mal. Recente. O pastor só dá atenção para quem tem dinheiro. O pastor só dá atenção para quem tem posse. Eu que não tenho minhas posses, eu já vi, ele não me dá prosa. Que visão distorcida. Em que tempo ela viu isso? Se fosse assim, desculpe, a gente faria o culto talvez com meia dúzia de empresários. A intenção é essa? Não é. Que o Senhor Deus abençoe aquele que está com a vida difícil. Que o Senhor prospere aquele que está com a vida atrapalhada. Hora ou outra você até nos ouve aqui orando. Deus, estenda a mão sobre aquele que está em apuro financeiro. E o que eu quero? Eu não quero ter só o apóstolo Paulo já liberto. Eu quero ter o Saulo com vida torta e que o Saulo corrija e que ele vire o Paulo. Entendeu a lição? Quem entendeu, levanta a mão e diga: estou entendendo. Mas agora, que visão torta é essa? Em que tempo? E se estiver assistindo, já é Jesus puxando sua orelha daí. A coisa é séria. E aí, o Ananias ouviu a lição, pastor? Que bonito no 17. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, leia comigo só o comecinho: irmão Saulo. Leia de novo, só o comecinho. Irmão Saulo. Diga de novo. Irmão Saulo. Ele obedeceu o recado de Deus? Já está chamando de irmão. Diga, já está chamando de irmão. O homem que tinha vida torta, o homem com a visão toda atrapalhada, não gostava de crente, queria aprender crente. Isso tem nos dias de hoje? Os pastores que o digam, abro parênteses, não sei nem porque eu vou falar isso gravando, mas é incrível quando a gente está fazendo um cadastro em algum comércio, desejando comprar isso ou aquilo outro. Aí você começa, aí vai ver, você vai até engomadinho assim, aí o atendimento: isso aí deve ser da alta sociedade. Aí, pois não, senhor, puxa a cadeira, até faz generosidade, puxa para a esposa grávida, pois não aceita um cafezinho, você puxa, o atendimento aqui é bom. Aí lá para as tantas, quando chega em um campo do cadastro, profissão. Pastor, pois então, eu estou vendo o sistema talento hoje, volta amanhã que não está dando para... Que coisa feia. Sabia que isso ainda tem hoje, pessoal? Sabia ou não? Diga misericórdia, maldade. Que Deus ilumine o coração de quem está com a visão toda torta. Ele já estava chamando o rapaz de irmão. Versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. E o que aconteceu? Recuperou a vista. Diga graças a Deus. Qual é o assunto, gente, da parte 2 da lição? Visão. Tem gente que está vendo mal e tem gente que já não está enxergando nada. Qual tem que ser nossa oração, pastor? Vamos excluir quem está com a visão torta? Vamos, pastor, lá na porta? Quem tem visão torta, passa na igreja da esquina. Que coisa feia. Não. Vamos orar para quem está com a visão torta. Vamos orar por aquele que levanta pedra. Vamos orar por aquele que ainda até critica o trabalho.
Eu, particularmente, falo por fazer parte do ministério, mas é um trabalho de mãos limpas. Não estou falando para massagear ego de ninguém, muito menos do missionário, ele já tem a resposta que vem de Deus. Mas é um trabalho de mãos limpas. Agora eu vou ficar me diminuindo porque alguém tem uma visão contrária? Eu vou ficar agora me diminuindo? Vou ficar agora com cabelo branco a mais, que por sinal já tem alguns aqui que eu já vi outro dia? Eu vou ficar agora toda, então não quero mais ser pastor. Tchau, Criciúma, vida cruel. Ai, tem gente que não gosta de mim, tem gente que tem a visão torta a meu respeito. Ai, tchau, vou voltar lá para o interior. Deus vai olhar para mim e vai falar: Sodré, para de ser bobo. Para de ser bobo. Eu não te chamei para a missão? Eu não te chamei para essa responsabilidade? Se eu te chamei, eu vou te dar retaguarda. Se eu te chamei, eu vou te dar cobertura. E é na cobertura de Deus que a gente vai. E se alguém de vida torta não abrir caminho, desculpe se ofende, a gente passa por cima, em nome de Jesus. O salmista dizia: com o meu Deus eu salto muralhas. Ele então conseguia saltar obstáculos. Terminando aqui, então, recuperou a vista. E depois de recuperar a vista, qual é o próximo passo? E levantando-se, foi batizado. Então, são fases da vida cristã. A pessoa de olho torto, de visão atrapalhada, o primeiro passo é que o Senhor tire essa visão atrapalhada dela. Porque enquanto ela ficar nessa resistência, eu não gosto de igreja, vai ver que tem até algum marido que vem para a igreja dizendo: mulher, eu estou indo, mas eu não quero compromisso. A hora que me der na teia, eu levanto e vou para o carro. Aí a mulher, para poder manter light a coisa, ela diz: tudo bem, meu docinho. Aí vai ver um dia ou outro: chegou a hora, mulher. Aí vai lá para o carro e na meia hora final do culto fica lá de carro ligado. Que coisa boba. Que Deus toque na visão de cada um de nós. Amém, gente? Mulher, na hora do dízimo, você já sabe, no meu bolso, pastor não toca a mão. Não, o dízimo não é meu não, o dízimo pertence ao Senhor. Para você cair do cavalo com bom termo, os pastores também são dizimistas. Daquilo que eu recebo, até lá das heranças dos meus pais, eu sou dizimista. Eu quero é que a mão de Deus me abençoe também. Amém, gente? É assim que se faz. E então, depois disso, foi batizado. Um novo homem e uma nova mulher. Nós estamos na reta final desse ano, e a minha oração é que Deus levante Ananias aqui entre nós. Ananias que consiga acreditar naquele que ainda está torto, mas que pode ser uma bênção, um vaso na mão de Deus. É tempo, estou até ao vivo, mas anuncio, é tempo de nós montarmos equipe. É tempo de nós levantarmos pessoas que enviaram, ou melhor, entenderam a visão, escreveram e então tornarão vasos na mão de Deus. Volte para o versículo principal que eu vou encerrando. Qual é o principal, pastor? Abacuque. Qual é o capítulo? 2. Qual é o versículo? 2. Vamos lê-lo inteiro e a gente termina. Então, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, isso já vimos, o que mais? E torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Então, além de escrever a visão, o Senhor pediu, não é para escrever miudinho não, como se fosse um adolescente fazendo cola, não, é para escrever grande, é para escrever em letras garrafais. O profeta recebeu, o homem de Deus recebeu a direção, que era para escrever até sobre madeiras. Talvez hoje, a gente entenderia como aquelas publicidades que ficam ao redor das ruas, que a gente chama de outdoor. Aquelas publicidades que mesmo um carro passando, olha lá, a Igreja da Graça está ali, ou coisa parecida, entenderam? A melhor publicidade, o melhor outdoor é a nossa vida, é a nossa atitude,
é a nossa direção, é sermos pessoas de princípio, é sermos homens e mulheres sérias, é sermos pessoas que glorifiquem a Deus, mesmo quando a câmera está desligada. Esse é o melhor outdoor. É aquele que quando você pensa, o pastor está longe de mim, hoje eu estou à vontade, desce todas. Não, aí você não está sendo bom outdoor. É você mesmo longe de tudo e todos, lá numa terrinha talvez que está lá no interior, na fazenda, pois lá você precisa continuar sendo outdoor de Jesus, brilhar a luz de Deus lá onde você não é conhecido, e nada dessa esperteza, não está ninguém vendo, pois é hoje que eu ganho o perdido. Aí você que está perdido, diga misericórdia. Fecha a Bíblia, põe a mão sobre o coração, eu quero orar por você. Espero que você tenha entendido as duas partes da mensagem. Põe a mão no coração. Pai, pois nós compreendemos a lição que vem da parte do Senhor, e o desejo do nosso coração é que a luz do Senhor brilhe em nossa vida. E se por algum motivo, ó Deus, a nossa vista está embaçada, distorcida, quem sabe já não mais enxergamos de longe ou de perto, coisa que a vista às vezes passa por situação parecida, mas trazendo para o espiritual, é aquela pessoa, Pai, que de perto, mas parece que é até um candidato a pastor, mas de longe, meu Deus, até fala mal da igreja, de longe critica até os netos do pastor que ainda nem nasceram. Deus, a minha oração é, ilumina a tua igreja, ilumina os teus filhos, meu Pai, tirando dos olhos tudo que está atrapalhando, tirando, como foi no caso de Saulo, todas as escamas, tudo que impede, tudo que atrapalha, e ela anda vendo coisa que não é o que Deus quer que ela veja. Quem sabe, ó Deus, a visão dela está deixando todo o corpo tenebroso. Alguns andam amargos, alguns andam por Criciúma e região, buscando uma igreja perfeita, alguns alegando decepção de A, de B, de C, de pastor, de coisa parecida, estão, ó Deus, longe do Senhor, tapando o sol com a peneira. A culpa é dele, a culpa é dela. Que Deus corrija a nossa visão. Amigo, a fé é individual, a vida espiritual é individual, e como ministro do Evangelho eu quero crer em restauração de vidas, eu quero crer em vidas mudadas, transformadas, pessoas com olho torto, tudo condena e critica. Ah, meu Deus, vai ser tão linda ela ter um olhar diferente, vai ser tão linda ela olhar, meu Deus, a tua casa com o respeito que ela merece, com o carinho que merece. Levanta, Pai, entre nós Ananias, pessoas, homens e mulheres de Deus, ou quem sabe próprio Paulo, que é o Saulo transformado. Em nome de Jesus eu oro. Ah, Jesus, coloque a mão, por favor, sobre os seus olhos em um ato profético. Todos o façam. Meu Rei, o Senhor vem tocando no meu coração sobre esse texto. Mesmo eu, Pai, como pastor, não deixa minha vida ficar, ou melhor, minhas vistas ficarem distorcidas. Não permita, Senhor, eu desacreditar das pessoas. Não permita, meu Deus, eu desistir do endemoniado, do encapetado, daquele que está todo atrapalhado. Não, me ajude. E levante equipe que nos ajude nisso, para trabalhar, meu Deus, crendo que aquele homem, aquela mulher de vista torta, vida torta, pode se endireitar. Nós teremos uma igreja muito mais viva quando isso tudo acontecer.
pois nós oramos, clamamos a Ti, crendo na resposta. Escreveremos a visão, escreveremos o que o Senhor tem falado ao nosso coração, e o que o Senhor tem falado é: limpe os seus olhos, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga: graças a Deus. Amém. Amém? Um minuto à igreja, eu falo agora com o amigo em casa, que o Senhor te abençoe. Tem alguns recados últimos. Você que é patrocinador do programa do Show da Fé, do programa do missionário, das nossas programações, você pode visitar aqui a Próspera e pode deixar o seu patrocínio, pagar o seu patrocínio aqui na igreja. Assim como o missionário tem falado nos últimos dias, talvez alguém que está com voto atrasado, dízimo atrasado, vamos virar ano, e vamos virar ano também com essa dignidade no nome de Cristo. E se em algum mês o boleto não chegar na sua casa, não se desespere, você pode aqui na igreja resgatar também o seu boleto, que é exatamente igual àquele que o missionário mostra no programa dele. Essa igreja é aliançada ao nosso missionário Soares, é o mesmo ministério. Então seja um patrocinador, seja uma bênção na mão de Deus. Despeça do amigo em casa aplaudindo a Jesus. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz. Oh, que Deus fale ao nosso coração. Nós temos que receber a vitória do Senhor hoje, todo santo dia que o Senhor nos permitir viver. Persevere. O Pai Nosso ensina: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Que o pecado nos afasta de Deus. Deus dá uma oportunidade dela escrever uma nova história. Jesus tem muito para nos ensinar. Precisamos ser semelhantes a Cristo. Levanta a mão, os olhos para o céu e diga: que o Senhor me defenda. Oh Deus poderoso, Tu és bom. Receba essa palavra de Jesus hoje. Jesus sabe o que deve fazer. Confie em Jesus. E todos digam: graças a Deus.